amor. Meus irmãos, minhas irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: esta doença não leva à morte, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta e de sua irmã Maria e Lázaro. Quando ouviu que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde ele se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judéia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, mesmo assim, eu sei, o que pedires a Deus, Ele tu concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos aos cegos, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu queria convidar você, meu irmão, você, minha irmã, que acompanha a transmissão da Santa Missa através da Rádio Libertas, também pelas mídias sociais, que você me ajudasse nesse momento. É claro, você que conhece o Padre Luciano sabe que eu rezo, eu peço para Deus uma luz. Já tive a oportunidade de celebrar também pela TV Canção Nova. Porém, hoje eu vivo uma experiência
muito diferente celebrar uma missa sem a presença do povo de Deus. Então eu queria que você me ajudasse a rezar esse momento também. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Vem Espírito Santo de Deus iluminar a vida de cada irmão, de cada irmã que acompanha conosco a celebração da Santa Missa. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, olha que bênção de Deus. Graças à tecnologia, nós podemos chegar na sua casa, no seu carro, onde quer que você esteja. Celebramos a Eucaristia, fazemos comunhão com toda a igreja. E hoje pela manhã, quando eu rezava e fazia a minha oração pessoal, eu ficava pensando na igreja. A igreja, povo de Deus. A igreja enquanto templo, fechada, com as portas fechadas. Mas a igreja, povo de Deus, aberta. A igreja que nesse momento também se encontra na ciranda da vida, junto do povo. O povo que fica em casa, o povo que faz um isolamento solidário, às vezes até questionado, mas sabemos por experiência que nesse momento a ciência, aqueles que têm, claro, um conhecimento, um esclarecimento maior, estão apontando a necessidade desse isolamento. E por isso nós fazemos o isolamento solidário. Claro que temos que ter consciência que a vida está em primeiro lugar. Não é a economia que está em primeiro lugar. Às vezes fico triste como padre porque a gente ouve, vê pessoas com alguns discursos preocupados com a economia. Porém, esse tempo nos ensina a preocupar com a vida. A vida em primeiro lugar. E eu penso que devemos ver os sinais de Deus nesse contexto atual. Perceber, sim, que todos nós estamos abalados, porque nós perdemos as nossas seguranças. Quem acompanhou aquele ato tão bonito, onde o mundo parou para ver o servo de Deus, o Papa Francisco, num gesto maravilhoso que emociona a gente, perceber sim aquele homem idoso, confiante, que levava sobre si o peso de uma humanidade, indiferente da questão religiosa, aquele homem na solidão, naquele lugar onde reúne tantas pessoas. E desculpa a minha emoção, porque naquele momento, quando eu rezava, eu ficava imaginando também quantas pessoas que já tiveram a alegria de visitar aquele local. Quantas pessoas? Mas eu fiquei também emocionado e pensando que os nossos pobres nunca iriam visitar Roma, nunca iriam visitar aquele local. E ali naquela solidão, olhando Cristo crucificado, eu fiquei pensando que essa é a igreja de Jesus Cristo. A igreja que se coloca a serviço. E historicamente, quando você pega o cristianismo, ele começa assim do sangue dos mártires. Claro, depois fomos construindo templos, e muitos poderosos se apropriaram também dos nossos templos. Mas o templo verdadeiro é você, meu irmão. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Nós somos o povo que está a caminho.
E aí a gente recorda daquela música tão bela. Eu chorava quando eu via aquele homem de Deus ali, caminhando com dificuldade por causa da idade e também por causa do peso sobre ele, porque nós sabemos que ali está um homem de Deus. E eu lembrava daquela música, o povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. Que testemunho bonito para a gente que é padre, que testemunho bonito para você que é leigo, que é leiga, que às vezes nesse momento não pode dizer que é padre, não pode dizer que é um coordenador de pastoral, ou seja, estamos todos na mesma barca. E precisamos nesse momento da ajuda do Senhor. Eu rezava, eu pedia para Deus também me ajudar a contemplar aquela cena. E aí me veio muito forte, pensando aqui na paróquia de São José, a imagem querida do nosso padroeiro, que é também o grande protetor, padroeiro da Igreja Universal. Um homem que viveu o seu escondimento e um homem que diz muito para o tempo atual, para o homem pós-moderno. Como sabemos, todos nós, inclusive nós enquanto igreja, nos deixamos conduzir por um capitalismo selvagem, nos deixamos conduzir por uma ânsia de ter, onde vivemos numa sociedade em que a gente vale pelo ter, pelo cargo que a gente ocupa, pelo título que a gente ocupa. E nesses dias estamos todos na mesma barca, vivendo um grande drama que não sabemos, um vírus que veio tirar a humanidade do lugar comum. Pessoas que têm um plano de saúde maravilhoso, mas que agora estão com medo, não podem procurar uma assistência médica. Pessoas que às vezes têm um carro de R$500 mil, mas que não pode sair. Pessoas que têm uma conta bancária altíssima, mas que não podem sair. Estamos todos no mesmo barco. E o vento é agitado, não sabemos por onde caminhar. Eu peço para você que está acompanhando conosco, é o momento da gente repensar, da gente fazer da nossa casa a Nazaré, o lugar do silêncio, rezar mais, dar atenção para aqueles que são importantes na nossa vida. Às vezes repensar um pouco qual que é a igreja de Jesus Cristo. Às vezes nós somos muito igrejeiros, mas não damos um testemunho de seguidores de Jesus Cristo. E quem conhece o Luciano sabe que eu estou falando isso primeiro para o Luciano. Eu tenho vivido dias assim, de uma inquietação muito grande. Quem me conhece sabe que é difícil eu ficar quieto. Mas eu tenho colocado em oração, eu tenho pensado que esse é um tempo oportuno para a gente criar em nós o sentido de uma verdadeira quaresma, o sentido de um encontro com o Senhor. Peçamos a São José que Ele interceda por nós e que nós possamos então viver esse esvaziamento. Eu estou muito confiante que nós vamos sair dessa grande tempestade com uma alegria grande no coração. Repensar um pouco como ser igreja no contexto atual. Qual é o desejo que o Cristo coloca no nosso coração de gritar o Evangelho com a nossa vida? Hoje estamos fazendo essa experiência, claro, nos valendo dos meios de comunicação. Que Deus nos ajude a sempre usar da comunicação a serviço da vida, a serviço da esperança. Que Deus nos ajude e que São José interceda por nós. E rezando hoje pela manhã, eu recordava também, quando a gente pensa em Nazaré, eu recordava também que José, ele não aparece. É o homem do silêncio. Não sei se você concorda com o padre Luciano, mas a gente vive numa sociedade do barulho. A gente vive numa sociedade que muita gente fala de Deus. Tem político que fala de Deus. Tem empresário que fala de Deus. Tem pessoas corruptas que falam de Deus. Mas qual é o Deus que essas pessoas estão falando?
eu acredito que não é o Deus de Jesus Cristo. O Deus de Jesus Cristo é o Deus que nos convoca a uma verdadeira conversão, a uma mudança de vida. Que Deus nos ajude a ter coragem de viver essa sincera e verdadeira conversão. Uma igreja que tem como modelo, como paradigma, Jesus Cristo. Aquele que passou por esse mundo fazendo o bem. Que Deus nos permita então viver essa graça. E aí a gente entende que vale a pena confiar em Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. E aí, para concluir, rezando hoje, a partir da liturgia que toda a igreja celebra, é outra coisa bonita. Nós temos uma união enquanto igreja, em qualquer parte do mundo, a mesma celebração. O salmo que ajuda a gente a rezar, quando a gente diz: das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Que nós possamos clamar como povo de Deus. Que nós possamos clamar, pedir para Deus que Deus toque no coração das pessoas constituídas em direito, a fim de que possam olhar para os mais pobres, aqueles que estão à margem da sociedade. Que nós possamos clamar e pedir para Deus que Deus dê saúde para o nosso Papa Francisco. Que ele continue fazendo a diferença no mundo e na igreja, com o seu testemunho, com o seu jeito de ser, com a sua maneira de agir. E aí nós encontramos esse texto tão bonito, tão oportuno, para o 5º domingo da Quaresma, onde nós temos então esse texto, onde Lázaro, ele vive essa experiência também, de ter a vida novamente. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, quando a gente pega esse texto e a gente vai fazendo uma leitura espiritual, é claro que aqui o tempo não permite, mas ele é um texto que faz a gente pensar. Imaginemos aquela cena, quando o nosso Senhor chega e a irmã de Lázaro diz: Senhor, está cheirando mal. Já faz 4 dias que ele foi sepultado. Hoje pela manhã, quando eu rezava, eu pensava nisso. Às vezes, nós estamos sepultados também. Já estamos cheirando mal por causa do pecado. O pecado da ganância, o pecado da indiferença, o pecado de achar que uns têm que ter mais que os outros nem o mínimo necessário. E a gente se coloca numa atitude tranquila, apática. Porém, nos últimos dias, eu penso que todos nós estamos vivendo essa grande transformação. Aproveita, meu irmão. Vamos viver esse tempo como um kairos, um tempo de graça, para a gente repensar as nossas opções, as nossas decisões, às vezes até o nosso jeito de ser igreja. Que Deus nos ajude. E aí, nosso Senhor então pede para tirar a pedra. Eu fiquei rezando e pensando hoje pela manhã, qual é a pedra que está aprisionando você, meu irmão? É a pedra do egoísmo? É a pedra da indiferença? Recordei Dom Luciano que dizia, né, que o vírus que mais mata no contexto atual é o vírus do egoísmo. E faz sentido. É o vírus do egoísmo. Onde grandes empresários, por causa do lucro, não vão contribuindo com esse momento que estamos vivendo. Vamos pedir para Deus, então, essa graça na manhã de hoje. E que o Senhor nos conceda a graça de ser uma igreja viva, uma igreja com uma capacidade de testemunhar a partir de Jesus Cristo. E aí, nós temos então essa fala tão bonita de nosso Senhor, convidando Lázaro para que pudesse sair daquele túmulo. Lázaro, vem para fora. A imagem que Deus me dá hoje é: Luciano, vem para fora.
Você que está acompanhando, vem para fora. Que você seja uma pessoa nova, revigorada. Nós não pregamos a tristeza, nós não pregamos o desespero, não. Nós pregamos a esperança. Cristo venceu a morte. E como ele mesmo disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Ela respondeu: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias. Que Deus me ajude a ser um padre melhor depois desse evento que tira a humanidade do lugar comum. Que Deus nos permita viver a partir de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.